Olá pessoal, eu sou o Newton Araújo e você está no canal Padoca Natural 89, um canal para troca de experiências de panificação e confeitaria. Neste vídeo você vai aprender a fazer um pão ancestral, comum a muitas civilizações, o pão pita, muito macio e gostoso para compartilhar com a família e os amigos. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, para ajudar o crescimento do canal. Se você curtir este vídeo, não se esqueça de encaminhar aos seus amigos. Se quiser receber notificações, é só ativar o sininho. Estaremos com novas receitas todas as sextas-feiras. Obrigado e vamos começar! A pita é um pão de farinha de trigo no formato circular e plano, que muitas vezes tem o seu interior oco, sendo muito importante no Oriente Médio e no Mediterrâneo por aproximadamente 4.000 anos. De acordo com os historiadores arqueológicos, o pão pita originou-se em comunidades localizadas a oeste do mar Mediterrâneo. Os agricultores e os moradores do deserto parecem ter desfrutado de alguma forma de pão pita. Era conhecido por ser transportado por comerciantes que viajavam pelo deserto da Arábia e do Saara. No Brasil, o pão pita é conhecido como pão árabe ou pão sírio. Foi trazido no início do século XX pelos imigrantes sírio-libaneses e é a base da receita do Beirute, um lanche muito popular em São Paulo. O pão pita é ideal para ser servido como acompanhamento em refeições ou no lanche da tarde, podendo ser recheado conforme a sua criatividade. O fato é que vai ser muito difícil você comer um pedaço só. Eu fiz essa receita e o meu pão pita ficou assim, como este da foto. Depois deste vídeo, será a sua vez de fazer este pão em casa para saborear com a família e os amigos. Vamos aos ingredientes. Para a massa, você vai precisar 200 gramas de água morna, 2 gramas e meia de açúcar, 4 gramas de fermento biológico seco, 33 gramas de farinha de trigo integral, 28 gramas de azeite, 300 gramas de farinha de trigo branco, 5 gramas e meia de sal. Não se preocupe, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Vamos ao modo de preparo. A gente sempre inicia fazendo a separação dos ingredientes, a mise en place. Então, na tigela nós vamos colocar água morna, 37 graus, temperatura de banho de nenê. Vamos adicionar o açúcar e vamos adicionar o fermento biológico seco. Mistura para dissolver um pouco esse fermento. Depois que tiver misturado, dissolvido, nós vamos fazer a adição da farinha de trigo integral. Mistura bem essa farinha aí no fermento diluído, cobre e aguarda uns 15 minutos. Passados 15 minutos, agora a gente vai fazer a adição do azeite. Mistura aí o azeite para incorporar. Vamos fazer um pouco da adição da farinha de trigo. Mistura, começa misturando, adiciona o sal e depois adiciona o restante da farinha. Aos poucos, mão na massa e vai misturando aí até dar o ponto. Você vai ver que vai formar uma bola, né? A ideia é você ter uma bola de massa, não muito dura também e nem muito mole, ok? Vai raspando toda a farinha da lateral da tigela até você obter a massa. Obteve a massa, você vai cobrir e aguardar 15 minutos. Durante esse intervalo, a massa vai hidratar, o trigo vai hidratar e vai ficar mais fácil de sovar a massa. Tá? Então agora a gente vai transferir a massa para a bancada e nós vamos iniciar o processo de sova. Tá? Você vai sovar aí de 10 a 15 minutinhos até a massa ficar bem lisinha. Tá? Você vai perceber a transformação na estrutura de glúten e a massa vai ficar mais resistente. Né? Olha aí como a massa já está mais lisa, né? Depois que ela estiver bem lisinha, né? Você vai bolear essa massa e vai retornar ela para a tigela, que deve estar limpa e oleada. Tá? Ó, transfere de volta para a mesma tigela. Agora a gente vai tampar essa massa, vamos cobrir e vamos aguardar pelo menos dobrar de volume.
ok? Olha aí, depois de mais ou menos 1 hora, tá? Minha cozinha aí estava numa temperatura aí de 23 graus. Olha o quanto cresceu a massa. Agora a gente vai transferir a massa de volta para a bancada, tá? Ó, descola a massa com a ajuda de uma espátula. Como a tigela estava olhada, você vai ver que ela sai facinho. Olha lá, saiu. Então agora você vai marcar a massa e vai dividir em 8 pedaços, ok? Se você quiser precisão, você pesa a massa e porciona em 8 pedaços iguais, tá? Se você for assar no forno, agora é a hora de você pré-aquecer o seu forno na temperatura máxima aí, 250 graus, ok? Ó, divide a massa e agora você vai cortando e bolear os pedaços, tá? Ó, puxa a ponta para o centro, enrola e faz uma bolinha. Repete o processo para os outros pedaços da massa. Puxa as pontas para o centro, vira e faz uma bolinha. Ó, terminou de fazer a bolinha, então agora você vai organizar as bolinhas e a gente vai cobrir e deixar ela descansar. Tá? Pode cobrir com um saquinho plástico e a gente vai deixar ela descansar aí pelo menos uns 10 minutinhos só para relaxar a estrutura de glúten. Tá? Então agora, com a ajuda de um rolo, você põe bastante farinha aí na bancada, não tenha medo da farinha, tá? Ela não vai incorporar mais na massa, é apenas para a massa não grudar na superfície, tá? E a gente vai abrir como se fosse um disco, tá? Então ponha bastante farinha aí para ela não grudar. E agora você abre ó, o rolo no centro, para cima, para baixo. Vira a massa, para cima, para baixo. Vira a massa novamente, ó, para cima, para baixo. Eu estou dando um giro na massa aí de 90 graus, tá? Ó, vai esticando a massa, né? Olha aí, ajeita. Tá ok esse formato? Então, agora você vai pegar um pano para você guardar esse disco, ok? Ó, abre um pano, ajeita a massa ali, ó, e ela vai descansar. Enquanto a gente termina de abrir o restante, essas massas já vão ficando prontas, né? Para entrar no forno. Então a gente vai mostrar dois processos, um assando no forno e o outro feito na boca do fogão. Qualquer um dos dois processos funciona bem, a diferença depois vai estar no pão em relação à umidade na massa. Quando você faz no forno, ele fica um pouquinho mais seco. E quando você faz na frigideira, ele fica mais úmido. Ó, virei a massa, a gente terminou de abrir todas as massas, virei o pano. Então a que está embaixo já está pronta para entrar no forno, ok? Você coloca numa superfície bem quente, pode ser uma pedra refratária, pode ser uma assadeira, ou pode ser uma panela de ferro fundido, como eu estou usando aqui, né? Uma frigideira. Aguarda uns minutos, a massa vai inflar, tá? De 2 a 3 minutos ela vai inflar. Aqui a gente está com a velocidade acelerada para vocês verem aí como ele infla, né? Ó, inflou a massa, você agora vai virar do outro lado, tá? Ó, usa uma espátula e vira e deixa mais uns minutos. Passado aí mais 1, 2 minutos, aí você retira e vai colocar agora numa grade de resfriamento. Colocou na grade, você vai cobrir com um pano, tá? Para manter a umidade. Aqui eu estou mostrando como é que faz na boca do fogo. No fogão você vai usar uma temperatura aí médio para alto, mas você controla essa temperatura. Se ela ficar muito quente, ela vai queimar a sua, a sua pita, tá? Então, para isso não acontecer, você fica de olho e controla aí a temperatura. Ó, inflou a massa, então agora você vira e espera uns minutinhos do outro lado. Quando você faz na frigideira, ele fica uns pontinhos assim, ó, na massa.
mais douradinhos. No forno ele não fica assim, no forno ele fica mais clarinho, tá? Igualmente, ó, você põe na grade de resfriamento e cobre com pano. Olha aí como é que ficou o resultado. Essas de cima que você vê os pontinhos mais dourados foram feitos na frigideira, tá? Olha aí como é que ficou. Esse lado, então, é a que foi assada no forno. Você vê que ela fica mais clarinha, mas o centro da massa ele fica um pouquinho mais rígido, mais seco, tá? E o pão feito na frigideira ele fica mais macio. Então vou cortar aqui para mostrar como é que fica por dentro, né? Ó, você pode rechear ele com o que você com o recheio do seu gosto, né? Pode ser uma berinjela, pode ser alface, pode ser carne, do jeito que você quiser, tá? Então aqui a gente vai usar hummus, que é uma pasta de grão de bico, muito tradicional para comer com esse pão pita. E agora vamos provar, né, pessoal? Provar mais um pedacinho agora sem o hummus. Ficou muito bom, pessoal. Pode fazer em casa, certeza que sua família vai aprovar. Faz em casa e daí me conta como é que ficou. Além do hummus, você pode usar a pasta de berinjela também, o baba ganoush, ou outra pasta da sua preferência. Espero que vocês tenham gostado da receita e que se aventurem a fazer o pão pita em casa. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que estarei respondendo. Se você fizer o pão pita, poste as suas fotos e me marque nas redes sociais. Padoca Natural 89. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana!